pastor Gilvão, ele nos concede a oportunidade de nós estarmos deixando algo da parte de Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, também ao nosso pastor Hélio, pela confiança, ao pastor Gilvão e a todos quantos estão aqui, você que está aí também. Eu creio que o Senhor, Ele tem falado e vai continuar a falar ao meu e ao teu coração. Êxodo capítulo de número 13, é uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, verso de número 17 e 18, que diz assim: E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Versículo 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Diante destes dois versos que estamos lendo, ou que acabamos de ler, o Senhor tem colocado um tema no meu coração, que na verdade é uma pergunta. Por que pelo deserto? Por que pelo deserto? Nós bem sabemos que o povo hebreu, eles passaram cerca de 430 anos no Egito. Desses 430 anos, 400 anos como escravos, sendo afligidos por Faraó. O povo clama ao Senhor, Deus ouviu o clamor do povo, e Deus levanta Moisés para ser o libertador. Deus envia as 10 pragas, fere o Egito, até que Faraó agora deixa o povo ir. O texto nos revela que agora Deus vai guiar o povo. E nós precisamos fazer uma observação. O povo certamente queria chegar o mais rápido possível em Canaã. Provavelmente eles estavam ansiosos para chegar até a direção da promessa de Deus. Quando se trata, meus amados irmãos, de chegarmos em determinados lugares, nós pensamos em caminhos mais curtos, em atalhos, em caminhos que para nós ou na nossa ótica são caminhos mais rápidos, melhores. Se tem uma coisa que o ser humano ele é bem apressado. Inclusive o pastor hoje deu uma doutrina gloriosa e falou também sobre a questão da pressa. E a pressa, ela pode ser um grande inimigo das nossas vidas, quando que se nós observamos a questão do tempo, da espera, do processo. Existem pressas que negativamente nos trazem muitos prejuízos. Porém, o texto ele vai nos revelar, e a gente aprende que o povo certamente estava ansioso para chegar até Canaã. Estavam, de fato, com o coração com muitas expectativas, mas a gente, por sermos muito apressados ou apressados, a pressa muitas vezes ela se torna um grande inimigo, a gente acaba deixando de viver os propósitos de Deus. Mas Deus, irmãos, Ele enxerga além das nossas pressas. Deus, Ele tem a visão futura, porque Ele é presciente. E Deus, Ele queria antes transformar o povo hebreu, principalmente a sua mentalidade. Eles estavam ainda como mentes de escravos. Eu aprendo pelo menos 3 lições, para ser bem breve, pois quero ouvir também alguns irmãos aqui. A primeira lição que nós podemos aprender destes 2 versículos é que Deus conhece as nossas limitações. Do Egito para se chegar até Canaã, visto que um ponto importante, eles estavam em uma terra chamada Terra de Gozém, que ficava no Egito, havia 2 rotas. A primeira rota era uma rota chamada Via Maris, ou Caminho dos Filisteus. Essa rota era uma rota mais curta, era um atalho, se dava pela costa do mar Mediterrâneo. E para se sair da terra de Gozém, onde os filhos de Israel estavam, os hebreus estavam, para se chegar a Canaã, era em torno de 250 a 300 quilômetros. O trajeto, segundo alguns estudiosos, durava poucas semanas. Porém, este trajeto era o mais curto, mas também ele era o mais perigoso,
porque aquela região era uma região muito militarizada, era uma região de posse dos filisteus. Ou seja, se os filhos de Israel passassem por aquela região, certamente eles iriam ser atacados pelos filisteus. Certamente muitos morreriam, porque os filisteus, neste tempo, tinham mais experiência de guerra do que o povo hebreu. Muitos, provavelmente, se passassem por este caminho, morreriam, outros iriam voltar para o Egito. Então, Deus decide poupá-los. Deus conhece as nossas fragilidades. Deus conhece até aonde a gente consegue e deve ir. O caminho mais curto pode ser o caminho de morte. Cuidado com o caminho mais curto e mais fácil. Provérbios capítulo 14, verso de número 12, está escrito: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. A segunda lição que nós podemos aprender nestes 2 versículos é que geralmente os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Eu falei aqui da primeira rota, que era uma rota mais curta, porém era uma rota perigosa, muito perigosa. A segunda rota, que ligava o Egito até Canaã, era a rota exatamente do deserto, que era aproximadamente 800 quilômetros a 1.000 quilômetros para se chegar em Canaã. Porém, é nessa rota e neste caminho que Deus decidiu levar o povo. Deus não decidiu levar o povo pelo caminho do atalho. Deus não decidiu levar o povo pelo caminho mais curto. O texto é claro, verso de número 18, que Deus levou o povo pelo caminho do deserto, pelo caminho mais longo, pelo caminho mais difícil. Amados, na ótica humana era loucura, em vez de tomar um caminho mais curto e para um caminho mais difícil do deserto. Talvez na ótica humana, alguém poderia imaginar dizendo, quem sabe alguém disse para Moisés: mas Moisés, o texto não revela, mas quem sabe, me permita-me fazer essa conjectura. Talvez alguém disse para Moisés: Moisés, eu conheço um caminho mais curto, mas aquele caminho não era o caminho da vontade de Deus. Foi o próprio Deus que decidiu levá-los pelo caminho mais longo, o caminho do deserto. O caminho de Deus pode não ser o caminho mais fácil, mas o caminho de Deus é o caminho necessário para as nossas vidas. É por isso que o profeta Isaías, o profeta messiânico, em Isaías 55, verso de número 9, ele vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos maiores do que os vossos pensamentos. Eu destaquei algo aqui que eu quero compartilhar com todos os que estão nos assistindo e aqueles que posteriormente irão ver esta live, desta mini vigília, que quem é conduzido por Deus, ele precisa aceitar o não de Deus. O problema é que muitas vezes a gente só quer aceitar o sim de Deus e muitas vezes não queremos aceitar o não de Deus. Observe que no verso de número 17, o texto nos revela: Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que os caminhos de Deus não têm atalhos, mas tem finalidade e tem objetivo e que vai valer a pena. Um certo dia o pastor, ele chegou a dizer: um dia Elias pediu para morrer e Deus até hoje não atendeu o seu pedido, porque o não de Deus preserva a nossa vida. Eu vou dizer de novo: o não de Deus preserva a nossa vida. A terceira e última lição, já para encerrar, é que Deus tinha os seus propósitos no caminho do deserto. E eu destaquei aqui alguns propósitos de Deus no caminho do deserto. E o primeiro que eu quero destacar é que um dos propósitos de Deus conduzir o povo para o deserto é que Deus queria livrar o povo do caminho dos filisteus. Deus estava dando livramento.
Deus está dando livramento a alguém nesta noite. Quem sabe o caminho que você está passando é um caminho difícil, mas é o caminho que Deus está cegando os teus inimigos, está dando para você livramento. Outro propósito é que no caminho do deserto, Deus revelaria a sua glória. Se não vejamos, Deus abriu o mar vermelho, eles iriam contemplar a providência divina, maná, água da rocha, coluna de nuvem, coluna de fogo, o monte a estremecer. Tudo isso eles iriam contemplar no deserto. Irmãos, Deus às vezes nos leva para o deserto para revelar a nós o seu poder, a sua glória, a sua Shekinah. Outro propósito é que o deserto também tinha um propósito de Deus ensinar, era um propósito pedagógico. Eles seriam preparados para a promessa, para serem dependentes de Deus, para eles aprenderem a serem dependentes de Deus, para terem a sua fé fortalecida. E também era um propósito de Deus conduzi-los ao deserto para a formação espiritual. Eles iriam aprender a lei do Senhor, aprender a adorá-lo, aprender a servi-lo, a crescer espiritualmente. E pontuando, outro ponto neste quesito, na questão do propósito pedagógico do deserto, era para eles também terem experiências com Deus. Às vezes Deus nos leva para o deserto, para termos experiências com Ele. É por isso que Oséias capítulo 13, verso 15, diz: eu te conheci no deserto. É Deus falando através da boca do profeta Oséias. Eu te conheci, falando para Israel, no deserto, na terra muito seca. É por isso que Moisés, em Deuteronômio, o livro da repetição da lei, capítulo 8, e verso de número 2, ele vai dizer que Deus guiou o povo durante 40 anos no deserto para quebrar o orgulho, para provar, para saber o que estava no coração do povo. Meus irmãos, eu concluo dizendo que você nesta noite pode até perguntar ou se perguntando: por que o deserto? Eu quero te responder: porque o deserto é a sala de Deus, onde Deus nos ensina a depender dEle. O deserto, Deus não nos leva para o deserto para morrer, mas para que a nossa fé seja fortificada. No deserto, Deus silencia vozes para que possamos ouvir apenas a sua voz. No deserto, aprendemos que o pão do céu é mais doce do que o pão da terra. No deserto, descobrimos que Deus é água viva em meio à sequidão. E para terminar, o deserto é o cenário de milagres para quem anda com Deus. Deixa eu te dizer uma palavra, já fechei a Bíblia. Aceite o deserto, porque é nesse deserto que você vai ter experiência com Deus. É nesse deserto que você vai sair mais forte. O que não te mata te fortalece. Os céus está dizendo nesta noite para alguém. O Espírito Santo está soprando. O Espírito Santo está indo no ouvido de alguém e está dizendo: você não vai parar, você não vai retroceder, porque neste deserto é o cenário de milagres de Deus para a tua vida. Creia nesta